desde muito novo, acho que as minhas primeiras experiências com o chamado que dizia respeito a mim e não aos meus pais foi quando eu participei de campanhas missionárias da Jocum, de King's Kids na época. Uma Legal. delas, eu tinha 11 anos, lá em Recife e Fortaleza, a gente foi para essas duas cidades, e a segunda campanha foi aqui em Curitiba, o nome da campanha era Paraná 1, então nós fizemos Curitiba e o interior do Paraná, algumas cidades, e foi nessa viagem que eu levei um livro que eu havia ganhado do meu pai, chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sim. de Boanerges Ribeiro. Ele conta a história de Sadhu Sundar Singh, né, um indiano que se converteu a Jesus e se tornou um missionário por toda a região da Índia, Nepal e Tibete. Ele fazia isso caminhando, por isso, né, as pegadas sangrentas, né? E eu me lembro que eu li aquele livro e eu falei, uau, eu quero ser um missionário no Nepal. Senhor, se o Senhor quiser me levar para o Nepal, eis-me aqui. E foi a minha primeira experiência Que idade forte. você tinha, Yuri, nessa Eu época? tinha 13 anos. 13 anos, 13 olha para só, 14 meu anos. pai. E olha só que interessante, eu contei isso aqui já uma vez, mas faço questão de relembrar. Com esse chamado missionário, passei a minha adolescência e então entrei na faculdade de fisioterapia. Eu sempre gostei da área de saúde, sempre disputava esportes, então eu queria servir a Olha, eu Deus estou com como uma dorzinha nas missionário. costas aqui. Eu estava sempre me machucando também, então eu fui fazer faculdade de fisioterapia e eu me lembro que eu fiz o segundo semestre e depois eu vim para o Despertar que aconteceu aqui. Tá. Aquele primeiro, acho que foi o primeiro evento nessa nave depois da construção. Isso, foi. Deu tudo errado, faltou luz e tal, me lembro bem disso. Olha, eu estava aqui. Você sabe que um dos louvores assim que eu trago com muita alegria no coração foi quando faltou toda a energia ali, deu um problema elétrico e não tinha som, não tinha nada. E aí alguém pegou um violão, começou a tocar, só tinha o violão, e aquele povo, a capela, começou a cantar. Maravilhoso. Eu, quando me lembro, me arrepio até hoje. Foi um negócio lindo, lindo. Algo que marcou minha vida. Eu lembro até hoje, o chão ainda estava com cimento duro, assim, duro, todo né? Irregular. Irregular, e eu estava lá, eu lembro até o lugar onde eu estava. A Nauzira foi fazer a promoção missionária do Radical África, programa da Junta de Missões Mundiais, para Senegal. E ouvindo ela falando, eu estremeci. Eu falei, eu preciso ir, chegou o momento, não dá para esperar mais, eu vou trancar minha faculdade. E eu saí, me levantei, fui lá para fora, lá no stand da junta e já comecei a fazer a minha aplicação em lágrimas. Eu queria muito, eu cheguei em Campo Grande, já me matriculei numa aula de francês para ir para o Senegal. E o meu pai falou assim, olha filho, tudo tem o seu tempo. Deus te colocou na faculdade de fisioterapia, meu conselho para você é que você termine a sua faculdade, porque aí você vai ser um missionário ainda mais capacitado e você vai ter chance de ouvir Deus nesse processo, mas essa foi a direção que ele me deu. Na época eu fiquei triste. Eu lembro que eu chegava na faculdade, eu falava assim, Deus, eu queria estar em outro lugar, eu não queria estar aqui, meu coração não está aqui. E aí o Senhor Jesus começou a colocar no meu coração o desejo de fazer daquele lugar ali o meu campo. Que legal. E eu comecei então, naquela época os telefones não eram tão sofisticados como eram hoje, né? Era um tijolão, né? Exatamente. Aí eu lembro que eu tinha comprado naquela semana um que tinha câmera, era uma câmera horrível, mas ela funcionava. E eu fui e tirei uma foto da lista de chamada que ficava fixada na porta, com o nome de todas as pessoas da minha turma. E eu tirei essa foto e todas as noites eu orava nome por nome. Deus, alcança fulano, Senhor, abre as portas para eu falar com Beltrano. E fui orando. E o tempo passou, o Senhor me deu várias estratégias diferentes para alcançar cada um, mas para a glória do Senhor Jesus, a gente levou 12 pessoas da minha turma. Maravilha, que coisa linda. Levei para o meu pequeno grupo, discipulamos, levamos para o batistério, estão firmes até hoje, sabe? E eu vi que realmente cada coração com Cristo é um missionário, cada coração sem Cristo é um campo missionário. Pode ser nepalês, pode ser senegalês, pode ser curitibano, campograndense.
eu precisava, acho que foi a primeira lição que eu ganhei como missionário. E um dos grandes medos que eu tinha também era de ver, muitas vezes, missionários que deram a vida no campo, quando voltam, muitas vezes tem aquele saudosismo com o campo e às vezes não conseguem estabelecer o mesmo tipo de trabalho no lugar onde estão agora, né? Se tornam, de uma certa forma, inférteis na sua própria terra. E eu falei, não, Deus, eu quero amar as pessoas onde quer que eu esteja. Eu quero amar os nepaleses, quero amar qualquer pessoa e buscar ganhá-las para o Senhor. Então foi assim. Quer dizer, ser missionário é uma atitude de alma, antes de tudo, né? A gente está focado em fazer discípulos de todas as nações, começando aqui onde eu estou, né? É amar a Deus mais do que ao campo, mais do que a missão, mais do que o chamado. E então o que aconteceu? Eu terminei a faculdade de fisioterapia, trabalhei 2 anos como fisioterapeuta nos hospitais da cidade, e logo depois eu já era líder de pequenos grupos lá na nossa igreja, tinha bastante gente, e a igreja então me convidou para atuar no Ministério de Juventude em tempo parcial. Fiquei um tempo lá, mas logo o chamado missionário voltou, e eu me lembro como se fosse hoje. A minha folga era na terça-feira, porque na segunda-feira eu pegava, escutava as mensagens de domingo e transformava tudo no estudo para os pequenos grupos, e tirava a minha folga na terça. Naquela folga eu tirei um tempo para orar, e a minha irmã me ligou de São Paulo, de Minas, ela trabalhava em Minas, lá na Rede Super, e disse assim, olha, tem um pessoal de um seminário aqui, chama CTMDT, pessoal do Diante do Trono. Eles estão fazendo uma viagem para Angola e me convidaram para eu ir para fazer o documentário lá. Então ora por mim. Eu falei, ok. E eu na minha oração me lembrei disso, e eu vi claramente o Espírito Santo falando comigo, você vai nessa viagem. Uau. Ai, eu caí num pranto, e fui assim, tocado profundamente por aquilo. Eu liguei para minha irmã chorando, eu falei assim, Aline, eu vou. Ela falou assim, para onde? Eu falei, para Angola. Ela você falou não assim, foi nem não, mas convidado. você não foi convidado, você nem pode ir, nem sei se você pode ir. Eu falei, Deus falou que eu devo ir e eu vou. Eu tenho que ir agora, vamos lá. E foi engraçado, porque eu tinha juntado um dinheiro, eu trabalhava com tradução de artigos científicos, de inglês para português, juntava a minha graninha lá, e comprei meu primeiro computador, meu MacBook, assim, eu era apaixonado por tecnologia, eu tinha gastado uma grana nele, e aí eu falei para a Aline, falei assim, Aline, quanto custa essa viagem para Angola? Ela falou, olha, R$5.800. Aí eu falei, caramba, é o preço do computador. Eu falei, esse computador vai virar oferta para missões. E não deu outra. O meu cunhado, marido da minha outra irmã, mais velha, me ligou no mesmo dia. E falou assim, sabe, Yuri, você comprou esse computador, eu estou precisando comprar um idêntico aqui para a empresa e não estou achando. Você se acostumou com ele? Você não gostaria de vendê-lo? O senhor já estava preparando tudo. Com certeza, mas eu não sei nem o preço assim, para te falar. Ele falou, eu estou pensando em pagar uns 5.800. Assim, no mesmo dia. Nossa. Deus já concedeu o recurso. E foi nessa viagem que eu conheci a minha esposa, a Carol. Ela era uma das seminaristas que estava ali também trabalhando na viagem missionária. Viagem abençoada. Você já conheceu o campo e conheceu a esposa? Já conheci a esposa. E foi maravilhoso, assim, eu voltei totalmente transformado, aí fui para o CTMDT, fiquei 2 anos trabalhando como missionário, mas lembra do Nepal, né? Sempre no meu coração, o Nepal estava ali. Eu já tinha tentado ir para o Senegal, ido para Angola. Quando eu cheguei no seminário, eu falei assim, Deus, eu tenho o sonho de ir para o Nepal, o Senhor sabe, o Senhor me chamou para o Nepal, será que é agora? Será que é agora? E aí quando eu estava no final do 2º ano, o pastor Gustavo Bessa chegou e falou assim, olha, vocês vão ser enviados, a equipe de vocês vai para o Haiti, a gente precisa de gente lá. E eu falei, não, tudo bem, eu já estava amando mais o Senhor do que o meu chamado. Fizemos promoção missionária para o Haiti, fomos nas igrejas, fizemos camisetas e tal. E o que aconteceu? Que no final do ano deu um surto de cólera lá no Haiti por conta do terremoto e tudo que tinha acontecido, e os missionários estavam voltando. E aí o diretor disse assim, olha, a gente não vai poder mandar vocês para o Haiti, mas nós fizemos uma parceria com um missionário no Nepal. Vocês gostariam de ir para o Nepal? Oh. Eu falei, pastor, o senhor está brincando. Ai, não, Deus, porque ele não sabia demais, essa história, né? E menos de 2 meses depois eu estava pisando aquela terra pela primeira vez.
e foi algo transformador, assim. E você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei cerca de 10 meses, que foi o tempo do prático. Isso em 2011, né? Depois voltei, fomos para a igreja, casei, ficamos ali em Campo Grande desenvolvendo o trabalho. E em 2015, houve aquele terremoto, em abril de 2015. Sim. Eu lembro que eu estava em viagem, eu estava nos Estados Unidos com a minha esposa, e o irmão dela, o meu cunhado, que estava liderando a equipe lá. E nós recebemos a ligação, olha, teve terremoto aqui, muita gente morreu, a gente precisa de ajuda. Nós voltamos para o Brasil no dia seguinte, e eu falei para a igreja, olha, eu preciso voltar para lá, eles estão precisando de ajuda. E conseguimos levantar uma oferta para mantimentos, né, para abençoar as pessoas, e eu voltei então para o Nepal em 2015, no meio ali daquela catástrofe. Eu lembro que eu chegando, eu peguei um avião de Istambul, na Turquia, para Katmandu, tinha eu, 10 pessoas da Cruz Vermelha e mais 10 pessoas socorristas da França. Eu falei assim, Deus do céu, para onde que eu estou indo, né? Ninguém estava indo para lá, ninguém estava querendo entrar. É verdade. Mas nós conseguimos, com a graça de Deus, doar mais de 9 toneladas de alimentos, tendas, remédios para as regiões mais remotas de difícil acesso. Nós conseguimos comprar um carro que tivesse a tração nas 4 rodas para conseguir subir os lugares difíceis para fazer esses mantimentos chegarem, né? Então foi uma missão assim que marcou muito meu coração, e eu me lembro que alguns nepaleses falaram assim, olha, agora nós temos a certeza de que você nos ama. Tem muita gente que vem para cá, se compadece da gente, fala que ama o Nepal, vai embora e nunca mais volta. E hoje você está voltando aqui, quando ninguém queria estar aqui, você voltou, você está aqui. Então a gente sabe que você nos ama mesmo. E até hoje, todos os meses, eu levo uma palavra no culto lá via Zoom, né, das igrejas que a gente acompanha, que a gente plantou. Todos os meses eu estou falando com eles lá. Maravilha, né? Não, essas coisas que são o chamado de Deus, o direcionamento de Deus, é algo tão tremendo, né? Que alguém pode dizer, coincidência. Coincidência coisa nenhuma, é a providência divina, a direção divina que vai acontecendo.